Olá, Olá, tudo bom? tudo bom e você? Tranquilo, apesar dos pesados aí, a gente está se equilibrando cada dia mais. Tá certo. Você tem um fone de ouvido também? Vou colocar o meu aqui, porque aí a gente evita ecos. Peraí, deixa eu ver se eu pego aqui uma boa. Aí a gente começa pra valer. Agora já tô te ouvindo aqui no fone. Agora tá melhor, né? Né? Bem melhor, com certeza. E, bom, muito bom. Então fala seu nome, fala de onde você está falando, qual que é a sua pergunta, para a gente poder começar aqui. Meu nome é Lianto, eu falo É Lianto. Lianto, é a mistura de Lima com Antônio. Ah, entendi, tá certo. Um nome híbrido. Exatamente. E eu falo daqui da região da Costa Verde, do Rio de Janeiro, entre Angra e Paraty, Uhum. precisamente aqui em Perequê, que chama. Só que Que legal. desde que a Dilma caiu, aí botaram o nome para Parque Mambucaba. Entendi, aí mudou tudo. Então isso já muda até a percepção da situação. Antes era um nome indígena, né, virou um parque. Então, Sei como é. e eu É sou professor de filosofia aqui na Costa Verde. Começaram hoje as aulas. presenciais? Não são presenciais, a gente está fazendo um modelo híbrido também, porque Ah, tá. pelo um aplicativo muito ruim demais. Oh, meu Deus. E aí eu tenho visto, assim, como eu sou professor de filosofia, a minha grande preocupação com a questão estética, com a preocupação justamente da expressão deles, né? Então eu fico o tempo todo assim tentando trazer eles a escreverem, a se expressarem, não só pensar com a cabeça, mas pensar com o corpo, sabe? De trazer essa coisa muito mais assim sensitiva do que também racionalizada. Então, a minha grande dúvida que eu fico assim, como que a gente pode pensar também, porque eu tenho uma grande preocupação com a questão dos estudos decoloniais, né? Que é como que a gente pode trazer a voz ou trazer essas expressões fugindo desse eurocentrismo, né? Então, como é que a gente pode pensar novas formas de expressões artísticas e até de criações poéticas, estéticas, né? Para a gente poder pensar assim, poxa, se você é um morador, se você é um indígena, um quilombola, no caso da região onde eu moro, como é que a gente pode pensar isso, aplicar isso em sala de aula, assim, pelas artes, sabe? Pela criação da estética. Claro, na filosofia, isso é muito melhor para você discutir, mas eu quero trazer isso, assim, para botar uma coisa em prática, sabe? Uma coisa, assim, uma coisa cotidiana, assim, né? Mas o ruim é que agora a gente está pelo computador, né? Pelo aplicativo, né? Seria muito melhor presencialmente, até para ouvi-los e ampará-los de uma forma muito mais abrangente e direta, né? E aí, Uhum. como você trabalha com a questão das artes, e aí, poxa, eu Sim. até me inscrevi para fazer o seu curso, eu não consegui porque você viu, meu salário não, não tinha condição para isso. Mas enfim, eu, pô, fiquei vendo suas lives, assim, me animou bastante, entendeu? Eu acho que é isso exatamente, isso que você está falando, né? Essa coisa da. A gente entra aqui em alguns assuntos, acho que você levantou várias coisas interessantes. Hum. Então, a gente tem aqui porque justamente, né, no curso do Arte Jornada, que você falou que você que quis entrar e tal, de repente não foi aquele momento, mas vai ter oportunidade. E a gente tem, e é o seguinte, no Arte Jornada tem uma coisa que é justamente isso, né? Eu procuro trazer uma experiência dos sentidos mesmo, né? Então a gente tem lá um módulo mais extenso, inclusive, desse tipo de experiência. Eu acho essa sua preocupação muito certa, entende? Muito, esse cuidado, assim, né? Ele é muito importante mesmo, porque a gente perde, né, cotidianamente, a gente perde uma sabedoria que é essa sabedoria do corpo mesmo, né? Que é a sabedoria do que você percebe, né? Que não é nem uma, que na verdade é um conteúdo de percepção mesmo, né? Assim, tipo, peraí, o que eu sinto do mundo, né? O que eu sinto do mundo me diz muito sobre o mundo e sobre mim, né? Então, essa coisa de. Aí, exatamente isso, né? Como que dentro da filosofia, né, eu vou. Porque a filosofia ela tem esse conteúdo muito forte mesmo, né? Da cabeça, né? Da mente, e você pensa muito sobre as coisas, né? É racional, né?
Então a gente vai muito para uma versão de intelectualização mesmo do processo, assim, né? E aí justamente, né, dentro dessa preocupação, ou a gente fica inconsciente sobre os processos, que eu acho que aí dentro dessa história dos artistas, que isso é muito comum, né? Então você fala assim, você vai para a experiência, muitas vezes você tem uma experiência catártica, assim, é, sei lá, de criativo, e de repente você tem um jorro de né, de uma criação de alguma coisa, mas ao mesmo tempo é comum também isso de você ir para esse estado e você também não amarrar direito o que foi aquilo que você passou, e aí aquela energia da catarse, ela fica desperdiçada, né? Ela vira um desperdício de energia ao invés de virar um valor, que é o momento onde você fecha, né? Concordo plenamente com você. Uma das experiências que eu tive assim com meus alunos, eu posso até falar para você assim, Uhum, é, a gente estava fazendo uma horta no colégio, né? Que eu pedi para eles fazerem uma horta. E aí eu falei da diferença entre o tempo no Ocidente e o tempo no Oriente. E nessa horta a gente fez uma horta em espiral, né? Muito engraçado isso. Aí eles foram pegar, pô, pega água assim, aí na torneira. Eu falei, pô, pega água. Ah, não consigo, professor. Então, a água tá molhada? Eles, como assim, professor? A água tá molhada? Você consegue sentir a água molhada? Claro, eu falei assim, então, deixa eu ver. Aí ele, pô, mas eu não tô conseguindo pegar água. Eu falei, então, como é que você consegue pegar água? Mas você tá sentindo que ela tá gelada? Tá sentindo que ela tá molhada? Aí eles, pô, senti. Falei, então, é isso que é importante pra você, sabe? Esse momento que você sentir, de você sentir e ainda posso falar assim, você não precisa pensar pra isso, sabe? É uma coisa tão simples. Porque eu acho que fica uhum. tanto batido no senso comum que as coisas são como elas são, que as pessoas não têm esse momento, qual que você tá falando, sabe? De sentir, de perceber, sabe? E Uhum, estar uhum. presente, eu acho que essa é a condição, né? É, claro. É, exatamente. E aí acontece uma coisa muito louca também, porque você não sei se você chegou a ver, tem uma palestra que eu dei, que eu postei esses dias, acho que foi sexta-feira que eu postei no feed do Hum, Instagram, chama A Importância da Sombra, né? E ali, nessa palestra, acho que você vai achar interessante, assim. Então, ali nessa palestra, tem uma hora, por exemplo, que eu falo dessa questão de como a gente vê as cores, né? E é muito interessante ali sobre essa coisa da linguagem, as cores e como que a gente reconhece assim, algumas, por exemplo, tá lá fala, é uma pesquisa conhecida até que fala assim sobre essa coisa de que as cores, tem algumas tribos, por exemplo, que não tem palavra para falar azul, né? E aí eles não, você coloca o azul na frente deles, que pra gente é óbvio que azul para eles não é, né? E aí, ao mesmo tempo, eles discriminam tons de verde numa qualidade de nuance que, pra gente, só alguém com olho muito treinado e prestando bastante atenção para reconhecer. Entende? bacana. Então, acho que você vai gostar. Depois dá uma olhada lá, chama a importância da sombra. Mas vamos voltar aqui no seu ponto sobre os alunos, né? E como abordar esse tema mesmo. Primeira coisa, como é isso? Como você lida com isso para você? Ah, eu lido assim como um problema, né? Uma questão, de certa Hum, forma, assim, porque assim, eu tento sempre encarar isso assim de uma forma muito simples, sabe? De uma forma assim muito peculiar, assim. Se eu trazer isso à tona, se eu conseguir transmitir isso ao que eu estou ainda querendo apontar, sabe? Trazer isso para eles, melhor ainda, sabe? Porque eu não quero ficar só no nível institucional, na verdade, né? Eu não quero ficar só nesse nível uhum, institucional. Eu quero trazer isso assim para o nível do cotidiano deles mesmo, sabe? Para perceberem. Uma das coisas que eu faço é dar aula em sala de aula, não. Eu vou sair e levo eles para a beira da praia. Então, uma uhum. coisa tipo. Mas a minha pergunta, por exemplo, você leva eles para a beira da praia, e em relação a essa questão, você está falando disso, essa coisa sensorial, né? E dos sentidos, e como que você inclui a sua percepção do corpo para ela justamente agregar com a percepção que você tem da mente, né? Porque aqui eu vou até te falar uma coisa que é legal de pensar sobre isso. Tem uma característica que é assim, a gente dá muita importância para a mente, né? Para o raciocínio, para a lógica da mente, né? Quando, na verdade, tem uma coisa que a gente não põe nessa conta, nessa lógica, né? Que é o seguinte, que
o nosso corpo, né? O nosso emocional, nossos conteúdos emocionais, eles colocam o mental para trabalhar para eles, né? E aí, o que isso significa? Você raciocina de acordo, muito mais de acordo com o que você sente do que de acordo com o que realmente é. Então, essa coisa, esses discursos que a gente tem muitas vezes, você vê alguém fazendo isso, você também já deve ter se visto fazendo isso, fazendo um discurso completamente lógico, você é capaz de usar da lógica e da toda a sua força, de convicção, inclusive, para provar por A mais B. E você fala, dá exemplos e tudo mais, provando uma coisa que não é verdade. Porque é uma coisa, é uma tendência sua, por exemplo. Entende? Com Né? certeza, E isso entendo. é, e é isso, e é isso é muito louco mesmo, né? Tipo, levantar esse questionamento é super importante, né? Porque você se conta coisas, você raciocina de acordo com coisas, com experiências que você teve, com o que você não quer tocar, o que você se dispõe, o que você prefere não doar. Todo o raciocínio ele é permeado desse tipo de crença, né? E aí, quando você está nessa busca de falar assim, nossa, peraí, vamos sentir mais, porque o nosso sentido, ele pode dar mais sinais de algo um pouco menos identificado com as minhas crenças pessoais, certo? Certamente, com certeza. Agora, eu te pergunto, por que eu estou te perguntando isso? Perguntando assim, como você lida com isso? Quais são as suas dificuldades pessoais mesmo, assim, quando você vai lidar com a sua percepção, por exemplo? Né? Que ponto você acha mais difícil? Porque daí a gente pode pensar alguma coisa aqui para você fazer prática por isso, entendeu? Entendi. Nunca tinha parado para pensar sobre essa questão comigo, né? Até porque também Uhum, tem essa coisa. É, é delicado, né? Você parar mesmo, né? A atenção. Acho que exige isso, né? Essa coisa da uhum, escuta, de você observar, né? Observar ainda uhum, sem julgar, eu acho que mais nisso, né? Porque uhum. tem muitas camadas, né? Muitos níveis mentais que ficam nisso, né? Então eu tento sempre levar para os sentidos, para o lado sensível mesmo disso. E aí, Você gosta de alguma coisa? O que você gosta de arte? Você gosta de desenhar, de pintar? Você gosta de pô, eu alguma amo coisa assim? pintar, eu desenho, sabe? Se eu pudesse até te Ah, que mostrar meu bom. desenho. Esse desenho Claro aí que no seu pode. fundo, Mostra para mim, deixa eu ver. Deixa. deixa eu ver se eu aqui para você. De uns desenhos que eu tava fazendo ano passado. É uma coisa peculiar. Tem aqui. Peraí, deixa eu tirar tudo para você ver. Aqui. Ah, que legal. Aí tem. Eu tava fazendo em casa, assim, né? Porque momento de pandemia, né? Fica Aham, a imaginação, né? aham, legal. Deixa eu. E você pinta com que material que você está usando para pintar? Então, Guache? eu pinto o fundo com guache Uhum. Deixa eu ativar um pouquinho e peraí, com giz pra gente ver melhor. pastel. Aham. Ah, sim, agora dá para ver melhor. Aham. É meio Ah, que basquear, né? legal. Muito louco. É, meio basquear mesmo. E aí, eu pinto o fundo com aquarela, né? Na verdade, aquarela não, com guache. E aí os Uhum. desenhos eu faço com giz pastel. Sei. Eu expresso muito Tá, bem. então vamos fazer uma coisa, então? Hum, Você tem aí um papel e um lápis? tem, Fácil. tem Pega sim. lá, então. Eu vou pegar aqui também. Mas tem que ser um papel pautado, um papel branco. Não, não, não. Sem pauta nenhuma, de preferência. Só um instante.
Achei aqui. Papel em Legal. branco, sem pauta. Isso. Sem pauta, um lápis. E agora você pega um objeto que não seja muito grande, que meio caiba na sua mão, que mais ou menos assim. Quer ver? Deixa eu ver. Aqui eu tenho um potinho de tinta, eu tenho um borrifador. Pega algum que você que tem aí perto de você. Um objeto? É, um objeto. Peguei já. Eu tenho um óculos aqui também. Certo? Pegou? Então você vai fazer o seguinte, você vai. Deixa eu pegar isso aqui. Peguei o Você vai pegar esse, álcool em você gel. vai pegar esse objeto, o álcool em gel, tá? Legal. Você faz o seguinte, eu acho que não tem alguma coisa um pouquinho menor? Tem. Fio dental. Tá, pode ser. Eu queria uma coisa um pouquinho mais, deixa eu ver se tem mais alguma. O que mais que você tem aí? Deixa eu ver, eu vou te ajudar. Pode ser uma colher? Pode ser uma colher. É isso, pode ser essa colher aí, vamos lá. Ótimo. Eu tenho uma colherinha aqui, mas essa aqui não tá muito boa. Vamos essa aqui. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar a sua mão, segurando aí o seu objeto, Hum. coloca embaixo da mesa, onde você não possa ver. Embaixo da mesa onde que eu não posso ver. É, segura com a mão que você não desenha e coloca embaixo da mesa. Segurar a colher embaixo da mão. Embaixo da mesa. Isso, assim, segura com uma mão, que você possa tocar assim, como se fosse. Tem uma colherinha aqui, mas ela é muito pequena. Por exemplo, você segura assim, embaixo, fora do seu campo de visão. Só isso, Certo. certo? E aí o que você vai fazer? Você vai pegar o objeto que está na sua mão e você vai sentir a forma dele. E você vai desenhar conforme você sente. Como é assim? Peraí, aqui faz assim, parece que tem um negocinho meio reto, depois anda para lá, para lá. E você vai só pela sensação. Ah, aqui tem uma curvinha, que afunda um pouco, aqui abre, aqui expande, sabe? Vai pela. É uma sensação diferente, porque você vai sentir as três dimensões do objeto, diferente de você observar assim, Certo. né? Então, vamos lá, vou desenhar aqui também. Então vamos fazer. E eu quero que você faça o seguinte. Vai fazendo, se você achar alguma coisa, se você perceber alguma coisa, você me fala. Você fala assim, eu tô achando o que você está achando ou sentindo. Se você achar relevante, pode falar, tá Uhum. bom? Sentir dificuldade, enfim. Então vamos lá. Vamos nessa. Eu vou ativar os comentários de O volta. problema é que eu tô vendo aqui que eu tenho que Ah, apoiar o celular. É. isso, você vai ter que apoiar o celular fora. Isso aí, tem que ficar longe. O meu tá sem apoio, ó. É. Sorte. É, vamos lá então. Né? Quem tiver aí, caso também quiser fazer a experiência, vale a pena. É, realmente a visão é muito limitadora, né? É muito diferente, né? É, realmente é o que você falou. Trabalha muito mais os sentidos do que você É, pensar só em ver, né? Então vai lá, prossegue. Aí você vai vendo, vai fazendo no seu tempo. Né? Como são diferentes as escolhas, né? Do ponto, do ângulo que você está olhando, que você está vendo com a mão.
Eu acho que agora foi. Foi? Foi. Vamos ver aí, compartilha com a gente, tá? Eu te mostro o meu também. Peraí, deixa eu pegar aqui. Aham, legal. Isso mesmo, o que que você achou? Eu achei bacana, né? Como eu tava te comentando, assim, você trabalhar o sentido mesmo, Aham, pelo fora do campo mesmo, visual. é. Então, o que que acontece? Ó, o meu ficou assim, deixa eu ver se vai dar pra ver, porque tem coisa do outro lado. Sim. Fiz o potinho, mas ó, e fica engraçado, porque a minha percepção com o tato, eu não percebi tanto essa abertura que ele tem assim, né? Ó. Uhum. Então a gente vai. Mas o que que é legal disso, Sai? Eu vou te falar. É legal você fazer as experiências. Primeiro, passa pela experiência. Percebe como foi para você passar pela experiência, o que você sentiu, o que te chama a atenção, né? Como que isso que você está percebendo agora conecta com isso que você está querendo passar para os seus alunos, entendeu? E aí, assim, tem milhões de experiências que podem ser feitas com o tato. Tem muita coisa, né? Quando a gente está fazendo um desenho, quando você está fazendo um desenho de observação, uma das coisas, um dos sentidos mais importantes é o sentido do tato. Porque o sentido do tato, quando você olha para uma coisa e você imagina que você está encostando no limite ali, e sua mão vai acompanhando conforme você encosta no limite, você está usando o seu sentido do tato. Você pode não estar tocando ativamente, mas é um sentido que você que tá te referindo ali, né? Então, e por que eu perguntei isso para você? Porque você perceber mesmo o que você tem de dificuldade. Por exemplo, quando eu gravo as aulas do Arte Jornada, que é o curso, né, o curso mesmo, o curso online e tal, pago, a versão paga, o que acontece ali dentro, né? Eu faço os exercícios também. Porque já aconteceu de eu estar fazendo uma aula e no meio da aula eu perceber, peraí, eu estou sentindo uma coisa diferente. Eu não vou falar uma coisa diferente do que eu sinto. Porque quando você faz uma coisa conectada com o que você sente realmente, você vai ver que isso também reverbera nos alunos de outra forma, porque provavelmente é também o que eles sentem. Certamente. Entende? Então, assim, por isso que eu falo isso, falo assim, meu, foca em você passar pelas experiências, em você, quando você for preparar, por exemplo, uma aula dessas, faz a experiência, sente a experiência, entendeu? E aí você vai começar a tirar conclusões, falar assim, nossa, o tato, ele é bom para. Porque, por exemplo, ó, vou dar um exemplo, uma outra coisa de uma outra aula. Se você pegar, por exemplo, um material, que você pegou uma colher e eu peguei um vidro, são coisas duras, né? Se você pegar uma coisa tipo uma panqueca, se você pegar uma coisa tipo, uma vez eu fiz com uma cebola, que tem aquela casca que vai desfazendo enquanto você segura. É muito diferente, entendeu? E aí o que é interessante é que o que começa a evocar em você outros tipos de sentimento. Porque uma coisa é você falar assim, isso aqui é duro, eu posso pegar, apertar, não vai acontecer nada. Outra coisa é você pegar uma coisa que deforma, que você pode estragar a forma dela, né? E é que te começa a trazer um senso de cuidado. Olha que louco. É. Entende? E aí, olha só, então aqui a gente tem um assunto, por exemplo, cuidado. Cuidado é um assunto, é um tema. O cuidado, Zelo, o né? cuidado, a atenção, né, ao É, presente. Pô, é. bacana. Muito Certo? certíssimo. Então tá bom. Tá ótimo, então. Então, obrigada por partilhar seus trabalhos. E aí, qualquer coisa vai escrevendo lá nas caixinhas de perguntas e a gente vai trocando. Pode deixar. Uma boa tarde para Tá você, bom? uma ótima Para você semana. também, Lian. Isso, um abraço. Igualmente. Tchau. Tchau. Como fecha aqui, gente? Agora eu fiquei. Ele saiu, pronto. Eu fiquei um pouco em dúvida onde que eu tirava ali. É, muito interessante, né? Que bom, as pessoas estão. Tenho desenhado bastante, a Sônia, a minha atividade, legal, pessoal. Teve alguém que. A Estela estava aqui, fez uma pergunta comprida. Estela, você quer entrar, fazer a pergunta aqui ao vivo? Não sei se você está online ainda, né? Uma pergunta sobre um exercício do curso, eu posso responder tranquilamente. Só saber se você está online aqui ainda. É,
Bom, gente, então assim, muito bom, né? Essa experiência do Lianta, essa versão, né? Esse olhar de que falta o sentido, né? Os sentidos. E essa coisa que a gente tem, inclusive esse cuidado, como ele tem que ficar muito maior, né? A gente está aqui nessa coisa online, a gente vai se distanciando mesmo disso. Pode ser, Estela? Então vamos lá. Deixa eu chamar você aqui. Guardando conexões. Estou esperando. Me aceita aí. Tá ouvindo, mas você não entrou ainda. Preciso que você aceite a minha solicitação. Aí você vai entrar ao vivo aqui comigo. Consegue entrar ao vivo? Agora? Ó, disse que não. Peraí. Não foi? Vou tentar, vou chamar mais uma vez. Peraí. Tá, tá. Ó, pessoal do Face, do YouTube, boa tarde. Tem a Dani entrou por aqui. Dani, nem consegui te responder aquela hora. Estou tentando, vai falando. Não dá, a gente tem que entrar e conversando. Eu mando um negocinho, você aceita. Aí você vai aparecer aqui junto comigo na janelinha, né? É, as coisas. Ai, tá. Vamos lá. O pessoal é muito tímido, Brasil. Vamos, peraí, calma. Pera, mais uma vez, hein? Tô guardando, vamos ver, mais uma vez. Porque essa pergunta que você está fazendo é uma pergunta muito específica, né? É muito difícil de responder ela de uma forma tão genérica, então é legal entender exatamente o ponto. Isso faz uma coisa muito diferente, isso faz uma diferença muito grande, viu, gente? Quando vocês entram e você faz a pergunta, deu um tchutchu, faz uma pergunta pontual, o tipo da resposta ele é diferente, né? Ele é mais precisa mesmo do que falar de uma forma tão genérica, se a gente não consegue assimilar pra gente. Eu estou aguardando. E não tá dando, Stella. Não tá completando. Não sei por quê. Às vezes acontece um pouco isso. Você tem. Qualquer coisa também você tem o momento da aula ao vivo, que a gente tem hoje à noite ainda. Pode fazer, né? Ah, você pergunta lá, para depois, mais tarde. Então, quem mais, gente? Vamos lá. Que mais de dúvidas que vocês têm? Com que momento que vocês estão? Quem está aqui gostaria de entrar, conversar e fazer sua pergunta também específica, né? Para a gente poder pôr para andar, né? A gente tem aqui esse momento, ele é um momento rico de partilha, né? As pessoas trazem suas variados momentos, variadas situações. Quem chegou aí? A Rosana. Olá, querida. E aí a gente tem. Então, aqui estamos aqui, esse espaço aberto. Como que estão as dúvidas de vocês? Então, vamos lá, me contem no chat. A gente vai conversando. Que momento que vocês estão fazendo agora?
no momento que vocês estão, o que que vocês têm pintado, não tem pintado, tem feito outra coisa, ou tá difícil de pintar, né? Porque tem um. Ei, que legal, Rosana! Conseguiu, mudou o horário. Você estava sentindo falta, né, de participar aqui. Que legal. Então me contem, gente, como que tá os momentos de vocês, o que vocês têm feito, né? Que tipos de dúvidas têm aparecido sobre o momento, o trabalho, né? Para eu saber, assim, me atualizar um pouco aqui, né? Porque eu fico muito preocupada, assim, né? A gente tem uma coisa que tem acontecido, né? Que a gente precisa lidar e precisa cuidar mesmo, sabe? Porque o que acontece? A gente veio de uma virada de ano, né? Que ela tinha a gente estava com uma esperança, né? Nossa, a gente vai poder conviver, vai ter tal, e vacina, vamos tá, vamos voltar, vamos abrir, aí tá difícil, isso dá uma desanimada mesmo, assim, né? E aí esse acaba sendo o momento mais importante ainda da gente trocar referência, de, sabe, de se apoiar, de se dar a mão mesmo, porque para a gente prosseguir, né, e poder atravessar o momento, né, de uma forma inteira, chegar mais para frente melhor, né? É uma coisa que eu me preocupo mesmo, sabe? Ó, a Sônia tá falando aqui, oi Sônia, você, qual o resultado que eu posso ter com o desenho de linhas? E você, Sônia, quer entrar aqui? É, Quer entrar aqui que a gente pode falar aqui ao vivo? Quer? Só me dizer. Eu te chamo. Aguardando respostas. A Vanessa está aqui ajudando na administração das chamadas. Tenho feito alguns desenhos com linhas e acho muito gratificante. São mesmo? Ó, tem mais uma pergunta aqui, ó. Sônia, se você quiser entrar, fala que eu quero. Solicita aqui para a gente poder conversar exatamente sobre isso. A Anice também está falando, desde a faculdade de artes tinha vontade de fazer cadernos artesanais. Estou aprendendo depois da pandemia. Ilustrações em aquarela nas folhas. Tem me dado muito prazer após tantos anos sem produção. Ah, que bom, Nice. Quer entrar não? Tá bom. Um jeito baiano de construção de frase, né, Sônia? Muito bom. Eu vi primeiro ali, quero entrar. Não. As coisas da linguagem, elas são muito fascinantes, né? Eu adoro. É, tá certo. E você, Nice, quer entrar, conversar um pouquinho? Nice Alcântara. Falei assim da Sônia que eu sei que ela é da Bahia. Conheço a Sônia. Tru, tru, tru. Né? É, né, Rosana? Isso, essa live de hoje era legal de conversar ao vivo mesmo, porque essa tira as dúvidas precisamente, né? Sigo me indagando sobre minhas bolinhas, a Silvia aqui. Não posso, muito barulho em casa. Certo. Ó, Silvia, se você quiser também, a gente pode conversar. As bolinhas. Dá para tentar de novo. Quer tentar de novo, Estela? Vamos tentar, peraí. Bora lá. Uma tentativa. A Sônia, qualquer hora toma coragem. Tá bom, fica tranquilo. Ah, que legal, Nice. Obrigada. Vou ver se agora dá certo com a Estela. Maratona tudo. Legal. Que bom. Obrigada mesmo. Vamos lá, Estela. Tá chamando. Vamos ver se agora dá certo.
Ele fica fazendo assim, ó, aguardando, 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 não completa. O que será, né? Olha lá, não dá. Fala que a Estela não pode participar. I don't know why. Olha lá, quem mais que estava querendo participar? A Silvia falou assim, Silvia fez uma pergunta. Se você quiser entrar, momento. Rosana, você não vai acreditar, fiquei muito bom. Depois eu vou ter que te falar uma coisa. Aquela live que você entrou foi tão legal. Eu acho que eu perdi ela, você acredita? Eu tô assim, caçando nos HDs, ver se eu salvei de alguma forma. Eu tô assim, queria ter postado ela esses dias. Fiquei, ai, não! Mas às vezes acontece essas coisas, né? Vamos torcer para que não tenha acontecido, mas tô aqui. Segui aí, estou tentando te desenhar. Mas essa modelo se movimenta muito, tá desafiador. As pessoas gostam de desenhar, né? Vira e mexe, alguém me mostra um desenho. Também fica aqui. Sério, Rosana, você acredita? A gente vai ter que fazer outra. A gente vai ter que fazer, vai ter que entrar de novo, a gente tem outra conversa. Então, assim, fiquei desolada, de verdade. Estou falando assim, mas puxa vida. Coisas. Vou era. Acho que eu não entendi o que você digitou aqui. Deu um probleminha da digitação. Rosana, deixa eu ver. Boa tarde, estou aqui desenhando isso do curso. Isso, que bom. A Pompeia, tenho pintado, feito suas aulas, saído pouco, só quando necessário, certo? A Rosana, eu não entendi. Digita de novo para eu poder entender o que você falou. Falhou aqui. Eu acho que tem uma versão talvez mais assim, menorzinha. Pode ser que a gente consiga fazer alguma coisa. Foi muito legal aquele dia a nossa conversa, né? Ah, Alianto, eu que agradeço. Ó, gente, vamos lá então. Ó. Quem vai entrar, que a gente, o tempo vai passando, chega no final, o pessoal começa a querer entrar, é sempre assim. O Lianto foi lá, prontamente entrou, falou, eu vou, né? E que o pessoal fica tímido, de bater um papo no meio da tarde. Ah, vou ver se acha. Foi emocionante para mim, ainda que a minha criança, imagina, né? Sim, foi muito mesmo, né? Muito legal. Sim. Ó, minha aguinha tá acabando. Então, dúvidas, perguntas, solicitações, considerações. Eu gostaria de convidar para fazer uma live comigo sobre isso no meu canal Filosofia Sem Segredo. Topa? Topo, vamos combinar, Alianto. Claro. Olha só, teve um convite aqui no meio da. Vamos combinar, me escreve inbox depois para a gente ver como funciona, como é, como não é. Claro. Tem curiosidade, como registrar imagens do inconsciente? Hum, olha, isso é assim, vou responder um pouquinho a Alice aqui, gente. Se alguém quiser entrar, vou dar prioridade para quem quiser entrar, certo? Nice, essa coisa de registrar imagens do inconsciente, né? A gente tem. Existe um monte de coisa. Falei pra Nice entrar para conversar, Vanessa. A Vanessa está incentivando aqui a Nice. É, é mais legal. Ah, mas acho que essa questão que a Anice está aqui respondendo, e a Vanessa está certa de convidar para entrar aqui, são muitas coisas para você registrar as imagens do inconsciente, né? A gente tem, você pode simplesmente desenhar aleatoriamente, isso um tanto tem desse conteúdo, ele vai saltando, né? É,
o Salvador Dalí, com essa coisa, é muito interessante, né? Porque daí tem essa coisa dele de retratar essas bizarrices, né? Que a gente tem no inconsciente, que a gente tem nesses registros, né? E aí você vai dando essa roupagem um tanto realista para coisas que são surreais, na verdade, e aquilo vai vai dando um outro olhar para a gente mesmo, né? Sobre esses conteúdos todos que a gente tem, tem tanto dessa coisa um pouco bizarra mesmo, né? E aí, mas o que acontece é que para você registrar isso, você visualizar isso, que você visualiza, você, né? Porque tem um tanto que são imagens do inconsciente que você até visualiza um tanto, então ela já vem um pouco mais para o consciente, né? E aí, quando é totalmente inconsciente, fica uma coisa um tanto mais amorfo, né? A partir do momento que aquilo começa a ganhar alguma forma, ele começa a conversar com a consciência de algum jeito, né? Mas ainda assim, tudo que eu estava conversando antes com o Lianto, assim, toda essa percepção sensorial, tudo isso que você vai trabalhando cada vez mais, vai deixando você também mais disponível para criação, para imaginação, para retratar tudo isso, né? Então, tem essa, essa característica. Então, assim, agora, para pensar sobre exatamente esse ponto, né? O que é do inconsciente? Quando, por exemplo, a Nise da Silveira, quando começou a trabalhar com os pacientes dela e soltar tintas e materiais de arte para eles poderem trabalhar, né? E eles irem liberando, na verdade, esses registros do inconsciente, coisas que, conflitos, imagens, né, e tudo aquilo lá. Aí tiveram várias coisas, que dela percebeu padrões de mandala, não essa mandala que a gente faz com compasso, né? Padrões mandálicos, que tinham essa coisa do círculo, e as informações organizadas daquela forma, tanto que ela teve ela se correspondeu com Jung, reconhecendo a semelhança, né, esse conteúdo do inconsciente, né, dos pacientes dela também, com aquilo que o Jung estava trazendo, né, sobre o inconsciente coletivo e tal, né. Então existe essa parte assim que é muito interessante, importante assim, e o e aí, então, assim, só que aí o que acontece, né? Conforme você vai trazendo essas imagens, né? Então lá, você vai trazendo elas para o âmbito do visível, né? Você começa a, a poder se relacionar com as coisas também, né? Aquilo que antes era totalmente inconsciente, estava no escuro, de repente aquilo ganha uma forma, aquilo ganha uma cor, até um cheiro, um som, né? Então, isso tudo, né, a partir do momento que vai ficando visível, vai começar a virar uma coisa que você pode se relacionar, dialogar com, né? E então é bem importante mesmo esse assunto dos sentidos, né? De como para você vir integrando no corpo mesmo, né? Ao invés de ser um fragmento da mente, né? É louco isso, como as pessoas elas tratam essa questão do inconsciente como sendo uma coisa desagregada e pairando fora da cabeça, né? Não tem uma visão assim, né? Uma coisa, o inconsciente é um negócio que fica pairando sobre todos fora né? Fora da cabeça, acima da cabeça. Quando, na verdade, né? O inconsciente, né? Para onde vão as coisas que a gente joga para o inconsciente? O que a gente joga para o inconsciente, a gente joga para o corpo. Né? Então, o que a gente que não processa na consciência, você processa na inconsciência, ou seja, joga no corpo. O corpo processa aquilo de alguma forma, aquele registro, ah, aquele estímulo, aquele impulso, enfim. E aí, aquilo, dependendo de como tiver aquilo em relação ao seu corpo, por isso que acontecem, por exemplo, as somatizações. De tanto jogar um conteúdo para o inconsciente, né? E aí, o que acontece esses conteúdos é porque você, de alguma forma, não fecha o valor, né? Então, fica uma coisa aberta, sem solução, você joga para o inconsciente, joga para o inconsciente. E aquilo acaba desencadeando, né? Pode desencadear essas questões de somatização, né? Então, esse ponto, então, quando você faz arte com isso, fala, nossa, eu ainda não sei muito como lidar com isso que eu tenho, por exemplo. Né? A gente tem isso às vezes, né? Nossa, eu tenho uma coisa dentro de mim que eu não sei muito como lidar, isso não sei nem muito como verbalizar.
E aí você começa um processo de fazer essa arte, você vai desenvolvendo essa arte, e aí aquilo começa, que nem eu falei, começa a ter uma cor, começa a ter uma forma, e aí aquilo começa a virar aquele trabalho, então aquele trabalho que você está fazendo artístico, ele começa a te referir também, né? A partir do, é como ele vira um ente de você, né? Ele vira uma coisa que te refere, você se relaciona com aquilo, né? E aí aquilo que você não sabia muito bem, ele passa a ter então essas formas, e você pode, em cima desse mesmo trabalho, desenvolver uma outra versão, colocar mais elementos, transformar numa outra coisa, fazer uma, né? E aí e por aí aquilo começa então o processo ele começa a ser mobilizado, e ele é mobilizado na inconsciência e na consciência, né? Então aos poucos você percebe que aquela questão começa a ficar um pouco mais clara, aquilo que era um motivo de tanto recolhimento começa a ficar um pouco mais suave. É como se você colocasse movimento mesmo em coisas que estavam paradas, ou ainda ali aguardando algum tipo de solução, algum tipo de olhar mesmo, né? Então, essa questão da arte, né? Você fica olhando para uma coisa, você fica sentindo aquela coisa, você olha para o que sente, expressa o que sente, é muito mobilizador mesmo, né? Ele põe em movimento, né? Fora que tem ainda um ponto, que é esse ponto de que eu não preciso necessariamente mergulhar de uma forma kamikaze, né? Que a gente quer achar isso. Ah, eu vou então me afundar, não sei o quê. Não, você vai, faz um pouco, né? Como ela, que eu vou voltar a te referir, Lianto, que a gente estava conversando. Como eu estava conversando com o Lianto um pouco antes, né? Então, o que acontece? Você vai lá, você faz um pouco, e você sente, você se percebe, peraí, o que eu estou sentindo agora, né? E esse sentindo, ele pode ser emocional e pode ser físico. Às vezes te dá um cansaço, às vezes te dá, né, tantas percepções que podem ficar evidentes para você enquanto você está fazendo. Então, enquanto você faz, você vai se percebendo. Aí você se percebe, você pode falar assim, não, calma, agora eu vou respirar um pouco. Agora ficou muito para mim. Aí você sai. Aí você volta e faz mais um pouco. Então, ou seja, esse processo ele é dinâmico, ele põe em movimento sem necessariamente você ter que atropelar coisas e atropelar contatos. Você põe em movimento justamente para alquimizar passo a passo e vir evoluindo conforme o tempo, conforme sendo possível mesmo, né? Até que você conclui aquele trabalho. E aí, quando você conclui, você percebe que você fecha algumas sinapses mesmo sobre muitos conteúdos que envolvem aquele trabalho, né? Então, e aí esse ponto da evolução artística, esse desenvolvimento, né? Ele começa a acontecer. Então, assim, e observa, novamente, como é importante a questão do sentido. O sentido é a sua forma de perceber o mundo. E a percepção, ela é uma porta para a consciência, é um canal para a consciência, a percepção consciente, certo? Ó, tem uma resposta. E a gente que já está acabando a live agora, né? Inclusive a gente chegou até aqui próximo do final. E aí é importante então, né? Essa conversa que a gente teve hoje, que partiu do. Achei muito legal que teve um partido do Lianto que tem essa relação com a filosofia, gosta de fazer arte, faz arte e tem uma coisa filosofia, né? Então a gente fica com esses dois polos, né? Nossa, os sentidos e a filosofia, como que eu integro isso, né? E eu acho que essa é uma preocupação mesmo, né? Como que eu integro o meu intelecto, a minha percepção com os sentidos do meu corpo, com a minha percepção do meu coração, com aquilo que faz bem, aquilo que faz mal. Quanto mais essa relação dessas percepções forem diretas, honestas mesmo, né, verdadeiras, isso tudo ganha outra velocidade e ganha outras características também. Certo? Gente, acho que é isso. Estamos chegando ao fim, então, da nossa live de hoje e nossa live mentoria. E lembrando que as lives mentoria acontecem sempre às segundas-feiras, às 4 horas da tarde, que é um momento onde você pode entrar aqui ao vivo comigo, conversar, fazer sua pergunta, entrar mesmo na câmera,
mostrar o seu trabalho, mostrar em que ponto que você está, o que você gostaria de... o que você tem dúvida, o que você, de repente, pode me perguntar qual é uma dica para alavancar, de repente, aí o seu momento que você está. Isso sempre é essas trocas, elas sempre são importantes, né? Assim, essa troca de referências, né? Aqui a Rosana falou, quando você participar dessa conversa filosófica, avisa a gente. Sim, do convite do Leandro. Pode deixar. Vou avisar e eu coloco nos stories e aviso todo mundo. Não se preocupe. Mando nos grupos também que a gente tem, para todo mundo ficar sabendo. E aí, bom, então é isso, encerrando por hoje. Lembrando que na quarta-feira, às 16 horas, tem a live que chama Conexão e Arte. Eu também entro aqui, daí dessa vez eu trago os conteúdos, trago assim, temas de reflexão para a gente poder prosseguir, né, nessa busca do autoconhecimento e a arte, como que a gente conecta essas duas coisas, certo? Dica da Vanessa para a Live Mentoria. Vou ler sua dica, Vanessa. Não tenham vergonha. Entrar e tirar a dúvida é realmente transformador. Não deixe a vergonha impedir seu crescimento. Ó, achei boa, muito boa. Bom, gente, então é isso. Estamos encerrando por aqui. Um grande abraço para vocês. Realmente muito obrigada por esse tempo que a gente aqui está compartilhando aqui. E quarta-feira, 16 horas, tem live, então, de Conexão e Arte. Um grande abraço, tenha uma boa tarde. Até mais.